Olá, muito bom dia a todos. Estamos aqui na 23ª Convenção da ABA Nacional em Brasília, no Espaço Israel Pinheiro. Eu estou aqui com as minhas colegas da advocacia para mais uma vez gravarmos o nosso podcast. Eu sou Fabiane Andrade, coordenadora do podcast, presidente da Comissão Nacional de Direito Militar da ABA. Minhas queridas colegas, muito bom dia. É um prazer tê-las aqui conosco para mais um dia de interação, de troca, de grandes experiências. O evento tem sido um sucesso, não é? Total. Desde ontem estamos aí nessa grande sabatina e grandes debates com as mais diversificadas áreas do conhecimento. Hoje eu estou aqui com a doutora Cíntia Poças. A doutora Cíntia Poças, ela é presidente da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos das Pessoas com Câncer. Também é diretora adjunta da ABA Rio. Doutora Elaine Molinaro, que é a diretora da ABA Rio, presidente da Comissão Nacional de Direito e Processo de Trabalho, e a doutora Nádia Betânia, que é membro da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos das Pessoas com Câncer. É com grande satisfação, grande prazer que iniciamos aí a nossa manhã de gravações, falando sobre esses temas tão importantes do conhecimento. Eu vou começar com a doutora Elaine, pedir para ela falar um pouquinho da trajetória dela, pode falar com o nosso público, falar um pouquinho para que as pessoas conheçam a dinâmica do seu trabalho, as suas áreas de atuação e, naturalmente, saberem um pouco mais da sua história. Obrigada, Fabi. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem também, o nosso público e as minhas amigas queridas que estão aqui, são todas amigas muito queridas aqui da ABA. Para a gente é motivo de muita alegria, né, Fabi? Participar da 23ª Convenção da ABA anual e, como ontem bem disse nosso presidente, não é só um evento, né, jurídico, né? É muito mais que isso, né? É um evento muito simbólico porque ele é um divisor de águas realmente na vida dos advogados e advogadas que pertencem, né, aos quadros da nossa instituição. Verdade. E em relação à minha trajetória, é uma trajetória que continua e continuará por muito tempo. Se Deus quiser, esse ano eu completo 30 anos de advocacia, né, de uma militância ininterrupta. Nunca deixei de ser advogada desde o dia que eu peguei minha carteira na Ordem dos Advogados do Brasil, e é algo que eu faço com muito amor, muita dedicação. Eu amo a minha profissão. E hoje, nessa condição de advogada também, além de ter meu escritório, eu ocupo alguns cargos de liderança. E o mais importante deles é esse de diretora estadual da ABA, que é algo que nos honra muito e também nos concede muita responsabilidade, né? Com certeza. Imagina você ter que lidar, gerir com quase 1.000 advogados, eu aqui acompanhada da minha querida amiga e diretora adjunta, Cíntia. Nós temos desafios diários, né, Cíntia? Com toda certeza. Todos os dias nós nos deparamos assim com questões que requerem um olhar cuidadoso, atento, decisões muitas vezes difíceis, outras nem tanto, mas lidar com pessoas, né, Fabi? É um desafio diário. Exatamente. E é algo que também é muito bom, muito prazeroso, né? A gente trabalha muito, claro, mas também isso dá muita satisfação. E a gente conhece pessoas diferentes, culturas diferentes, estados diferentes. Essa troca é extremamente gratificante, pelo menos eu considero como tal, até pela própria dificuldade que eu tive de reunir profissionais do meu nicho, que é muito específico, do direito militar, de diferentes estados, e o vínculo que nós construímos ao longo desses anos. Nós constituímos a comissão em 2022 e permanecemos juntos até hoje. E você falou em algo assim muito interessante, importante, Elaine, que são as relações que nós construímos ao longo dessa trajetória que estamos aqui na ABA. Você vai fazendo as contas, outro dia, falei, nossa, 2019, já passou bastante tempo, né? Tá passando rápido o tempo, então a gente aproveita para construir essas relações e cada vez mais crescer com as pessoas e evoluir, não é? Exatamente. Vou falar um pouco da temática que afeta a sua área de atuação e a gente percebe o quão apaixonada você é pela sua profissão, no deslumbrar dos seus olhos quando você fala a esse respeito. Queria que você falasse um pouco, Elaine, para nós, sobre os principais desafios da advocacia trabalhista nessa nova era dos precedentes trabalhistas. Quais são as dificuldades que vocês têm enfrentado, a repercussão negativa e positiva desses novos precedentes? Isso aí você tocou exatamente no ponto que hoje eu venho me debruçando, né? Se tornou assim meu objeto principal de pesquisa, cruzando também com a questão da perspectiva de gênero, né, Fabi? Eu sou uma estudiosa
dos direitos das mulheres, acadêmica, é de fato algo que me dá muito prazer, porque não só eu exerço a minha advocacia, mas também exerço a função social que a advocacia nos traz, né? Que é cuidar das questões relacionadas aos direitos humanos, que é os direitos sociais, no caso da lei das mulheres. E os precedentes trabalhistas, né, eles aparecem já numa era de total transformação do direito do trabalho. Algo que já vem ao longo do tempo, que, na verdade, teve um grande marco muito importante, que foi recente, né? Mas vamos completar 10 anos daqui a pouco, mas para a gente é recente porque o tempo está passando muito rápido, verdade. Então a gente perde noção, muitas vezes, do tempo. Que foi a reforma trabalhista em 2017. E ao longo do tempo, né, a gente vem percebendo que há uma tentativa de esvaziamento da competência da Justiça do Trabalho. Né? A gente vem, vocês acompanham na mídia, até quem não é da área, os temas que estão surgindo, oriundos do STF, e que, de alguma forma, começa a atravessar algo que nos é tão caro, né? Porque o direito do trabalho é um direito que defende os direitos sociais. Nós temos dentro do direito do trabalho, que é um direito autônomo, questões relacionadas aos direitos humanos. Exemplo dos direitos trabalhistas das mulheres, né? Que a gente está aí ainda na luta há anos, né? Pela igualdade salarial. Incessante. E os precedentes, que é uma questão de processual, né? Ele veio para trazer também e confrontar, eu estou falando agora da advocacia, confrontar a advocacia com uma nova realidade de atuação. Porque, para além dessas questões que todos os dias nós temos que nos deparar, né, das lutas cotidianas, do próprio direito e do processo de trabalho, hoje a gente tem essa sistemática, né, que veio e se tornou de uma forma agora irreversível e que a gente precisa qualificar a advocacia para atuar. Né? Existe dentro da comunidade jurídica, né, uma divergência a respeito, aí, justamente em razão disso, da Justiça do Trabalho ser a Justiça Social, o quanto os precedentes poderiam, ao invés de uniformizar a jurisprudência de forma justa, né, porque esse é um dos pilares do sistema de precedentes, mas que seria um instrumento de consolidação de injustiça. Por que isso? Porque é o que é, né, o precedente. É uma tese jurídica que vincula, ou seja, uma decisão que se aplica para todos os casos iguais. E a gente, como advogado, militante, né, e processualista, que sou eu, a gente sabe que nem sempre é assim. Claro que não. Né? Na grande maioria dos casos, você vai concordar comigo, as situações precisam ser individualizadas no âmbito trabalhista. Cada qual no escopo da sua necessidade. E o que vincula é o caso concreto, né? É o acordo, é a fundamentação jurídica, que a gente chama tecnicamente, né, de ratio decidendi. E aí a gente entra com outros termos também, que a gente precisa, até que a linguagem que nos constitui, né? Então a gente também precisa, enquanto operadores do direito, e também há uma divergência quanto à sofisticação da linguagem, né? Ou uma forma de você se comunicar dentro do direito também de forma mais simplória, mas a gente tem termos como distinguishing, né? Overruling, termos importados, né? Porque, na verdade, o sistema de precedentes é importado, de fato, hoje, né? Da common law, que são os países que atuam com os costumes, com as decisões só de tribunal, e nós somos um país civil law. Então, a gente importou esses institutos do distinguishing, overruling, que é a distinção e superação, no caso dos precedentes, e a advocacia, a trabalhista, ela precisa se qualificar para atuar com esse sistema de precedente, independente de você concordar se o sistema veio para, de alguma forma indireta, precarizar também, servir como mais um adicional para essa, né, tentativa de esvaziamento do direito do trabalho, né, da Justiça do Trabalho. Mas a gente não tem como, é irreversível, tá? Nós estamos aqui na convenção e essa semana lá no TST ocorreu um evento chamado Seminário Internacional de Precedentes Trabalhistas. E todos os tribunais do país, 24 tribunais,
simultaneamente tiveram, por determinação do presidente do TST, realizar seminários de precedentes. Inclusive, eu organizei pela aba o seminário do TRT1, tá? Que foi um sucesso, segunda e terça-feira. Mas a gente tem questões muito sensíveis, né? A gente precisa entender que não basta simplesmente você aplicar uma decisão de forma genérica para todos os casos. A gente tem que avaliar, porque geralmente essas decisões, né, são identificadas através, foi inclusive o objeto da minha palestra ontem, pela inteligência artificial, e a gente sabe que os algoritmos não são neutros, não é? Que a gente sabe que a base de dados é sempre implementada com um olhar da nossa sociedade, que é essa sociedade androcentrista, que tem uma hegemonia do pensamento masculino, e claro que você não consegue, a inteligência artificial, identificar, por exemplo, questões relacionadas à maternidade, jornada dupla, o trabalho invisível das mulheres. Então, o que a gente tem que cuidar com o sistema de precedentes? Primeiro, do meu ponto de vista, qualificar a advocacia tecnicamente, capacitar a advocacia para já desde o primeiro atendimento ao seu cliente, tá? Até na elaboração da sua petição inicial, da sua contestação, saber, esse caso aqui é um caso onde se aplica um precedente, a gente consegue fazer uma distinção, há uma superação. Então, isso é muito importante, porque mudou, inclusive, por conta disso, Fabi. Isso é muito importante que eu estou falando aqui. Por conta disso, nós tivemos uma alteração na sistemática recursal do direito do trabalho, através de uma resolução do TST. A gente agora tem... Ou seja, foi um reflexo direto. Direto, porque essa gestão que está deixando agora o tribunal, né, que o nosso ministro Aloysio vai se aposentar e quem vai assumir vai ser o ministro Felipe, como presidente, eles vieram de 22 precedentes em fevereiro de 2025 para 200 em julho. Então, veja, é um caminho sem volta. Só que a Justiça do Trabalho estava atrasada, porque enquanto os tribunais, né, concorrentes, que é o STJ e o STF tinham milhares, nós tínhamos 22. Então, porque também até pouco tempo não tínhamos, aí eu até faço uma meia-culpa e tento justificar o motivo, é porque o Código de Processo Civil passou a ser aplicado assim inexoravelmente com a reforma trabalhista, né? Então, o que a gente tem? Uma preocupação em capacitar a advocacia para atuar com essa nova sistemática, porque senão vai ser uma advocacia... Caos. Exatamente, deletéria, porque nós precisamos, de fato, atuar e saber trabalhar com isso, ir para o tribunal, sustentar um processo, entendeu, Nádia? Sabendo que se aquele caso tem... Porque às vezes você pode, da tribuna, arguir que aquele caso ali se trata, a exemplo da decisão do ministro Gilmar, que suspendeu aí milhares de processos, né, da pejotização. E, por outro lado, né, além disso, a gente precisa ter o cuidado de não permitir que um novo instrumento processual como esse, ao invés, como eu disse, de consolidar a justiça, porque a ideia é essa, tá, gente? A ideia é que os precedentes tragam previsibilidade de decisões, estabilidade jurídica, a segurança jurídica também, que a gente fala, porque isso faz com que o nosso país, até economicamente, né, sirva de um nicho para investimento do estrangeiro, mas tem que cuidar dos direitos sociais. Isso jamais a gente pode... E é interessante quando você pontua dessa forma, pelo nível de experiência que você tem, uns 30 anos de advocacia trabalhista, que no cerne, se você for identificar em cada caso concreto a necessidade, você vai entender, perceber que nem todos os precedentes são aplicáveis. E aí, dessa maneira, como existe, a gente sabe, um abarrotamento muito grande dos próprios tribunais superiores, oriundo desses recursos, e que eles precisam contingenciar de alguma forma. Mas, no meu entender, a medida mais exequível não é essa. Criar zilhões de precedentes que possam determinar, para determinados tipos de casos, situações mais taxativas que não se encaixem naquela específica. E a gente vê isso de forma muito individualizada, não só na Justiça do Trabalho, mas dos tribunais, porque todos eles têm procurado encontrar medidas, Elaine,
para descontingenciar. Sim, sem E dúvida. sem pensar nas consequências que isso pode acarretar, que pode trazer para a advocacia trabalhista, bem como também para o cidadão. É o que a gente percebe, né, através dos pronunciamentos que a gente tem acompanhado, né, dos ministros do TST, é justamente evitar uma... Eles alegam, né, que é a aceleração processual, que eles pretendem com um sistema de precedentes, que tem a duração razoável do processo. Mas, assim, o que eu percebo também, até essa semana um deles disse que a gente, de 60 agravos de instrumento, 3, né, são conhecidos para fazer com que a revista avance no TST. Eu não sei, porque isso depende muito, porque a própria sistemática processual do recurso de revista é dificílima, né? A Cíntia, que é advogada trabalhista, sabe disso. Como é desafiador você passar no seu tribunal um recurso de revista. Eu, com 30 anos de advocacia, passei pouquíssimos, à exceção daquelas matérias que realmente a gente sabia que subiriam. Então, o que eles alegam é isso, evitar essa avalanche de processos que os tribunais superiores estão abarrotados. Com isso, a gente consegue reduzir, porque você tranca lá no tribunal de origem os recursos. Mas não funciona bem assim, né? Eu percebi também que eles estão muito preocupados com uma coisa que vocês também já ouviram falar, né? E podemos usar a outra expressão, que é o solipsismo judicial, que na verdade é o ativismo judicial, né? Eles querem controlar, em tese, o livre convencimento motivado do juiz, né? Ou seja, a gente vai pensar como uma caixa, né? Imagine, você tem que sempre pensar daquela forma. E aquele pensamento crítico, o raciocínio jurídico, que é o que, né, nos engrandece, né? Que vem se perdendo. Que vem se perdendo ao longo do tempo. Exatamente. Infelizmente, você vai completar 30 anos, eu completo 26 esse ano, e você observa que no transcurso do tempo, toda essa individualização do tratamento, a gente vai até falar um pouco agora da questão dos pacientes oncológicos, toda essa individualização do tratamento, ela percorre uma dinâmica muito centralizada em encontrar soluções imediatas. Sim. E não em buscar o melhor resultado possível. Elane, foi uma maravilha te ouvir. Eu muito obrigada. Muito feliz. Você trouxe assim, um tema extremamente importante que nos afeta a todos. A todos como nós. processualista, como constitucionalista que sou também. A gente sabe que esses reflexos são extremamente negativos para a nossa advocacia, e a gente precisa sim tomar medidas como essa, de você ter feito um evento, e quanto mais eventos você puder fazer para que isso possa reverberar de forma muito grandiosa, para que as pessoas tomem conhecimento que é uma medida necessária contingenciar essa desregulação dos tribunais. Muito obrigada. Obrigada, querida. Foi um prazer estar aqui com vocês também. É sempre muito bom falar. Temos mais coisa, né? Com certeza. Mas vamos em frente, porque, como disse Sobral Pinto, né? A advocacia não é uma profissão de covarde. Não é mesmo. Obrigada, Elane. Eu conversei com a doutora Elane Molinaro e agora eu vou conversar com a doutora Cíntia Poças e a doutora Nádia Betânia. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo, Fabi. Bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouquinho da questão da multidisciplinariedade, importância do diagnóstico e tratamento precoce dos pacientes oncológicos. A doutora Cíntia está presidindo aí essa comissão. É um trabalho extremamente sensível, não é? Porque não denota somente o tratamento humanizado desses pacientes, bem como também todas as consequências advindas da doença, o reflexo da doença para as famílias, para o meio social e todas as circunstâncias que estão relacionadas a essa dinâmica. Queria que você falasse um pouquinho dessa temática para que nós consigamos aqui interagir a respeito desse tema. Sim, com certeza. E é um tema que precisa muito que nós possamos sempre estar abordando, até para que fique bem evidenciado que quando nós falamos do tratamento oncológico, nós não podemos ficar preocupados somente com a parte da área de saúde. E essa é a temática da comissão, né? A defesa dos direitos da pessoa com câncer, que aí nós vamos perpassar pela questão do direito da saúde, que é um dos pilares principais. Nós temos a abordagem também do que esse reflexo acaba ocasionando nos direitos aí vinculados à parte trabalhista, tributária, de direito de família também, previdenciária.
Então, é importante nós trazermos para a advocacia e para a sociedade também essa visão multidisciplinar, porque nós não podemos nos ater somente à preocupação do tratamento dessa pessoa, porque é um caminho muito desafiador que impõe limitações a cada pessoa que se submete a esse tratamento. Então, nós temos que ter um olhar abrangente, até para que dessa forma consigamos ali a garantia do que é o nosso princípio maior, né, constitucional, que é a dignidade dessas pessoas. Sim. Eu acho importante quando você traz essa questão assim mais humanizada, Cíntia, porque o paciente oncológico tem uma série de circunstâncias que ele vai precisar vivenciar a partir daquele momento, e a depender da natureza do câncer, ele vai sofrer uma repercussão mais pesada, mais sofrível, muitas das vezes pela falta de assistência. A maioria das famílias não está preparada para lidar com uma situação como essa. Eu sei que vivi isso algumas vezes na minha família. Então, a maioria das famílias não estão capacitadas, não sabem lidar com esse diagnóstico quando ele chega. E quando você fala traz essa abordagem do diagnóstico e tratamento precoce, você entende que é possível, e que bom que vocês desenvolvem esse trabalho, é possível lidar de forma mais fluida. Não que seja leve, um CA nunca é leve, não é? Mas assim, você consegue lidar de forma mais fluida na medida em que você compreende que não basta o tratamento em si, não basta somente ter esse olhar para o paciente como se fosse um indivíduo que necessita exclusivamente de cuidados médicos, como você muito bem colocou. Mas ele demanda outras situações, como, por exemplo, minha mãe, na oportunidade, ela conseguiu ser automaticamente aposentada em razão de toda essa dinâmica do tratamento em si e de várias questões advindas dos cuidados que ela necessitava ter, das pessoas para acompanhar, no próprio hospital, das vezes que precisou permanecer internada. Estou com uma amiga agora recentemente que o marido dela também está internado aqui no Hospital da Polícia Militar do Distrito Federal, precisou ficar lá internado uma semana inteira. Então, quem é que dá esse suporte? Quem é que faz todo esse controle? Como é que a pessoa vai lidar com as questões? No caso dele, já é um militar da reserva, mas quando a pessoa trabalha, quando ela trabalha no meio civil, quando ela trabalha no privado. Então, essas dinâmicas todas, elas são extremamente pertinentes de serem aventadas, e que bom vocês poderem estar fazendo esse trabalho, porque a sociedade civil não tem conhecimento. Muitos não têm conhecimento dos direitos da pessoa com câncer, por exemplo. Não tem, Fabi. E aí, 2 pontos que você mencionou que são importantíssimos. Um é essa questão de um atendimento humanizado. Quando eu falo atendimento humanizado, tanto na área de saúde, como também para nós da advocacia, né? Sim. A todos os operadores do direito. E aí eu englobo também a parte até do judiciário. E isso eu falo até em muitas palestras, que não adianta o profissional ter todo o domínio técnico, se esquece desse lado humanizado. Com certeza. Porque para o atendimento, né, seja na esfera jurídica ou na esfera da área de saúde, de um paciente oncológico, nós não estamos restringindo somente a essa pessoa que está em tratamento. Porque foi como você acabou de mencionar, é uma doença que acaba impactando todo o núcleo familiar. Exatamente. E até para que nós tenhamos êxito nesse tratamento, se faz necessário o apoio dessa família. E aí, quando eu falo do apoio da família, tem algo que é muito complicado também, e nós vivenciamos isso diariamente, que são algumas fake news que vêm sendo trazidas, até mesmo dando falsas esperanças a esses pacientes oncológicos. Então, um dos papéis também da nossa comissão é justamente propagar o conhecimento, propagar ali a conscientização, difundir, né, a conscientização sobre esses direitos. É uma comissão também que nós não temos apenas profissionais da área jurídica. Nós temos saúde também de saúde, temos psicólogos, temos fisioterapeutas, os médicos oncológicos, né? Que isso é muito importante para que nós possamos ter essa visão multidisciplinar, porque aí sim nós iremos garantir a dignidade dessa pessoa. Porque aí foi como você disse, a pessoa ela inicia o tratamento
E aí você vai se preocupar o quê? O que a legislação fala sobre esse início do tratamento? E aí eu posso te falar que a legislação tem, por exemplo, isso é muito falado quando nós falamos do Sistema Único de Saúde, que é a legislação dos 60 dias, que do início do diagnóstico, você tem que iniciar esse tratamento em no máximo 60 dias. E aí, quando eu falo iniciar o tratamento, pode ser a quimioterapia, a radioterapia ou a cirurgia, de acordo com a prescrição médica, e isso demanda urgência. Porque é o que eu sempre falo, quando nós estamos falando de saúde e do tratamento oncológico, nós não podemos esperar. Porque quanto mais rápido você ter o diagnóstico e também iniciar o tratamento, maiores são as chances de êxito para aquela pessoa. Certeza, com toda certeza. Aí posso falar isso para você categoricamente. Minha mãe teve um dos cânceres mais agressivos que existe, que é o CA de pâncreas. E o fato de a gente ter conseguido, de alguma forma, com certeza foi Deus, ter recebido esse diagnóstico com um certo tempo, permitiu que ela vivesse depois da cirurgia ainda 1 ano e 4 meses, o que não é comum. Todos os pacientes que sofreram, que receberam esse diagnóstico de CA de pâncreas, você viu Patrick Swayze, Steve Jobs, o próprio Marcelo Rezende, em 3 meses do diagnóstico do CA de pâncreas, eles vieram a óbito. Claro que minha mãe foi um milagre também, as pessoas sabem que eu sou cristã e acredito nisso muito, mas o fato de ela ter recebido esse diagnóstico foi determinante para que nós agíssemos diligentemente. E você trouxe um ponto interessante, que quando você recebe o diagnóstico, e eu fazia isso com muita frequência, todos os tratamentos que ela precisava fazer, todo o teste scan que ela precisou fazer, todos os exames, e que se eu não conseguisse em tempo real, eu já imediatamente contactava a ANS e abria um procedimento administrativo. Então essa diligência também ela é determinante e na prática, a minha irmã é da área de saúde, é claro que isso contribuiu sobremaneira, os tratamentos que a minha mãe recebeu, os médicos que a acolheram, isso foi determinante. Eu quero falar um pouco disso com a doutora Nádia Betânia, porque esse acolhimento, ele é fundamental, desde a participação da família, do núcleo familiar, como a Cíntia comentou, bem como também os profissionais da área de saúde. Nádia, eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa questão do acolhimento, que diz respeito à dinâmica de como os fatos se sucederão após o diagnóstico. Bom dia a todos. Primeiro, é um prazer estar aqui nesse momento com essas colegas, amigas, parceiras. É muita satisfação. E o que eu tenho para falar sobre o acolhimento, antes eu queria falar um ponto aí que a doutora falou sobre a questão que a mãe dela teve. Então, assim, ela tinha um amparo, né? Familiar que tinha profissionais jurídicos, né? Então, assim, para ela foi fácil, mas quantos não tem? Quantos não tem? Fácil não, menos desafiador. Menos desafiador. Fácil nunca é. Mas quantos não tem? Quantos moram lá no interior, numa cidade pequena? E então, a comissão está para isso, né? Como ela é nível nacional, inclusive eu já fiz até palestras, né? A gente fez a Conexão Saúde, né? A gente faz todo mês, desenvolve um trabalho de conscientização no YouTube da ABA, né? Inclusive eu quero até convidar as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. A última a gente falou sobre o acolhimento, né? E sobre essa questão também de pacientes que não têm a informação jurídica, né? E a gente está lá para isso. Eu falei também sobre o acolhimento, porque eu não sou paciente oncológico, mas eu sou familiar de paciente oncológico. Minha mãe, eu vou falar um pouco da minha trajetória, porque eu vivenciei isso. Ela infelizmente, ela não teve a sorte, né? Ela foi diagnosticada com câncer no pulmão. E a gente até se emociona um pouco, né? Mas ela rodou assim, foi em vários médicos oncológicos e ela não gostava de nenhum. Então, assim, esse acolhimento vem tanto da família, como também do médico, ou de um advogado que você for precisar para ajuizar uma ação com urgência, porque o determinado exame não aconteceu, ou então você não iniciou ainda o tratamento. Essa parte de acolhimento, tanto do advogado, quanto do médico, como da família, é muito importante para quem é paciente oncológico. Então, assim, de extrema importância as famílias perceberem que a doença não é uma sentença de morte. Você dar esperança para aquele paciente que realmente está precisando nesse momento. E um olhar mesmo humanizado, como a doutora Cíntia falou. E
Nádia, essa situação do acolhimento em si, ela precisa ser vista com um olhar mais sensível. E que bom vocês poderem estar nessa comissão, desenvolvendo esse trabalho. Fiquei muito satisfeita quando eu vi que tinha criado essa comissão, porque eu passei por isso mais de uma vez. A minha sogra, ela veio a óbito, eu estava no exterior para defender a minha dissertação de mestrado, e foi muito difícil, porque eu não consegui, naquele momento, ninguém sabia terminar a hora da morte, em que eu fui para lá fazer a minha defesa, dar o apoio que o meu marido precisava naquele momento. Claro que depois eu dei esse apoio, mas isso é determinante e que aconteça no transcorrer do processo. Naquele momento eu não estava do lado dele, mas estive durante todos os outros. E quando você traz a questão do acolhimento, é importante destacar que essas pessoas estão vivendo um momento de extrema fragilidade, seus familiares também, e que se elas forem bem recepcionadas, e eu utilizo essa linguagem de uma forma assim muito simplória, se elas forem bem recepcionadas, até mesmo os próprios resultados finais são diferentes. Sim, com certeza. São diferentes. Então, eu agradeço imensamente a participação de vocês. Conversei com a doutora Cíntia Poças, doutora Nádia Betânia, eu sou Fabiane Andrade, e vejo vocês muito em breve. Obrigada. Obrigada.